Olá, pessoal! Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Este é o Solado número 73, 73? Eu acho que é 73. Acho que é 73, né? A gente É, tá sem roteiro, completamente sem roteiro e primeiro, completamente de ressaca saca, a gente está falando há mental, 20 assim. minutos sobre os shows de ontem e não gravou. Então, muito obrigado pelo seu play e sua atenção. Eu sou o André Paz e, como sempre, estou no comando de Thiago Zuma, os dois demolidos. E, galera, tudo certo, tudo tranquilo, assim. Como é que é? Os dois pintos no lixo depois de. Eu só peguei uma parte, o Thiago pegou tudo. Depois a gente vai chegar lá, como é que é esse Mega Master Doom Weekend of Metal, tipo, eu tava olhando, tipo, tirando o Bangers, que o Bangers é, ok, é um fim de semana, tipo assim, uma das maiores densidades de show de metal por dia quadrado, assim, tipo, Monsters no sábado, Judas e Queensryche no domingo, e Opeth Savatage na segunda, foi um combão, assim, foi um combo que, tipo, não tava. Fazia tempo que eu não vi um combo de qualidade, assim. É, E tem aí, uma diferença, assim, do Bangers pra esse fim de semana do Monsters, que é, no Bangers, você vive em função do Bangers. uhum. Então você tem, sabe, que é um fim de semana que você só vai fazer isso, você almoça, você já acorda pensando nisso, e quando você termina o dia, você vai dormir já se preparando para esse tipo de recuperação. Você faz isso pro Monsters. Só que tendo show no domingo e na segunda, o seu domingo e a sua segunda são teoricamente normais. E aí, assim, o domingo eu gastei escrevendo metade do domingo fazendo resenhas, assim. Então, e a segunda você tem que dedicar a manter o relacionamento conjugal funcionando. Exatamente. Então, você já estragou o feriado com isso tudo. Então, você tem que E o feriado saber. que era o dia que era aniversário de casamento. É isso. É informação demais mesmo. Mas, assim, já tem um feriado enorme que você estragou. Então, segunda-feira, a sexta foi dedicada a manter o relacionamento, e a segunda foi É, dedicada a manter o relacionamento. Então, você não chegou nem tão preparado pro sábado. E nos outros dias você tá indo ver show e voltando e tendo dias normais antes disso. Então, acaba dando um tipo de cansaço um pouco diferente, assim. Você não tá 100% focado naquilo e de repente você tem que voltar e se focar 100% naquilo. Faz parte de como a coisa funciona. depois a gente fala mais do savaquejo fora. Entretanto, que tu falou uma coisa que pra mim foi muito engraçada do Savatage, que foi assim, tipo aquela coisa, a gente acabou pegando um engarrafamento legal ali em Jundiaí, volta de feriado, a gente chegou bem na hora mesmo. E tanto que nós chegamos e quando a gente deixou o carro no estacionamento ali do Unimed, eu consegui ver dar um oi pro Chris Caffrey e falar com o Jeff Plate, trocar uma ideia assim rápido. E foi muito engraçado que na saída do show que eu pensei, tá, agora eu vou ver alguns amigos. Era todo mundo assim, não, tem que trabalhar cedo, tem que levar a filha no colégio. Aí eu falei assim, que nem eu falei pra mim, meu, todo mundo saiu assim pegando a aposentadoria, entende? Tipo assim, ó, todo mundo saiu assim, foi os tiozinho do metal total fim de semana, entende? Tipo assim, fim de semana de tiozinho do metal. Ah, vamos em ordem pra gente não se perder, porque senão a gente vai ficar maluco. Isso, como diria Jack Stripador, né? Vamos por partes. Então, a primeira parte, Sabadão Sertanejo, Monsters of Rock, Allianz Parque, começando com Stratovarius em horário de show da Xuxa. Foi um dos shows que me surpreendeu, vou dizer assim. Eu É que achei que foi o surpreender também é show. aquela coisa que você não espera muito, vem alguma coisa um pouco É, melhor. você não espera absolutamente nada, assim, mas eu vi o Stratovarius no Bangers. Uhum, E foi um show legal, só que o show do Bangers sofreu porque foi um show que a banda teve talvez tempo demais pra tocar. uhum. Então colocou muita música que ninguém tava muito afim de ver, sinceramente, assim, né? Então ficou uma coisa meio. Ah, show, show muito de sobe e desce, assim, altos e baixos demais ao longo do show. E esse show que eles fizeram no Monsters foi um show que foi mais curto, mais direto, assim, sabe? E teve um momento que eu não esperava, achava que eles iam limar, que eles tocaram Eternity do episódio, que foi bem legal, assim, porque é uma pegada, uma música de uma pegada mais cadenciada, então dá aquela hora que deu a pausa,
da pedal. Foi na hora de Eternity, que é uma música muito melhor, que eu tava com medo dessa pausa ser com uma baladinha mela cueca, assim. Então foi, mas aí mandaram Speed of Light, mandaram Paradise, que é cover de Future World, assim. Tava Mandaram a torcendo pra que música eles do Ahá. tocassem Distant Skies, mas não tocaram. Fecharam com Hunting High and Low, como era meio como era meio inevitável pra eles ali. Assim, foi um show que foi divertido. Eu achei que foi bem. Rendeu. Sabe, eu tava esperando muito menos e rendeu, assim. Foi um show que eu Tipo curti, assim, assim. te divertiu. Me divertiu, é isso, sabe? Não tava cobrindo, esse tava mais de boa. Então, sabe, quando você chega, você tá entendendo como que tá organizada a coisa lá ainda. Então, tava circulando bastante enquanto o show tava rolando, pelo palco, ver onde que estavam as coisas, onde estavam as pessoas, onde que acumulava mais, onde ficava menos gente. Por onde os shows que eu vou cobrir, eu tenho que ficar pra conseguir cobrir direito, assim. Então, tava fazendo um reconhecimento de campo e fiquei o show do Stratovarius inteiro ali com solão. Ainda muito sol nessa hora ali. Suei bicas durante esse show do Stratovarius. Passando por Stratovarius, Opeth. E aí eu me deu uma pena por ver o Opeth no horário de almoço, assim, tipo, o Opeth no horário do Globo Esporte, assim. Tipo, me deu uma pena disso, mas tudo bem. Foi um show do Opeth que o Mikael sabia que ele estava se apresentando pra galera, né? Então, ele fez. Ele sempre faz piadas autodepreciativas ao longo do show, mas esse ele fez muito mais, assim, como sendo tipo, vocês estão achando estranhando isso aqui porque é esquisito, é estranho mesmo, é esquisito mesmo, sabe? Assim, coisas muito assim foi o show deles. Sabe? Aí ele soltou uma piada logo no início do show, que ele adora estar aqui no seu país, inclusive adora a comida daqui, pena que o meu corpo não concorda comigo. Por isso, por isso que hoje, quando eu acordei, as minhas pregas estavam parecendo a bandeira do Japão. Pregas, eu não tô usando o termo chulo que ele usou naquela hora ali. Exatamente. Mas assim, tipo, eu pegar as anotações que eu fiz ali, eu só fiquei anotando as piadas dele na hora ali, porque é basicamente isso que você faz no show do Open, vai ficar Não, isso é pegando stand-up todas comedy as. com metal. É isso, esse stand-up comedy que ele faz lá. Aí teve uma hora que foi grande coisa, porque eu fiquei fazendo toda aquela graça de média de idade das bandas do Monstros que eu acabei não usando pra nada. E ele vira e fala: É, nós somos a banda mais jovem do festival. É, e eu tenho 51 anos de idade. Eu olhei um break depois de coisa. Foi engraçado porque a minha esposa não conhecia o Opeth e eu tinha ouvido alguma coisa de rebarba quando eu tava ouvindo. E daí eu olhei pra ela e falei assim: Este meigo senhor que parece um vendedor de loja de discos, entende? Nos anos 60. Essa da bandeira do Japão é podre, mas é muito boa. Como é que é? Tipo, eu não tenho nenhuma Rock Like a Hurricane, nenhuma Carrie, então vai ser isso aí, 14 minutos. Tipo, É toma. isso. É, não, foi na hora da última, quando ele foi apresentar a Deliverance. Ele falou, né? Assim, tipo, essa música é o nosso maior hit. Não, ela não é, a gente não tem nenhuma Carrie, nenhuma Rock Like a Hurricane, mas a gente tem uma música de 14 minutos que é uma merda de death metal psicodélico. Por algum motivo, essa música fez muito sucesso, fez algum sucesso. Então nós vamos tocá-la agora para se despedir. Mas assim, eles tiveram um momento de coragem que foi durante My Time of Need. Eles têm essa coisa meio tradicional de depois do solo eles deixam a ponte e o refrão para o público cantar. E que eles fizeram isso no festival ali. Teve umas pessoazinhas cantando, inclusive este que vos fala, assim, tentando puxar coros, assim, para as pessoas. Ó, é para Não. cantar nessa hora, tem alguém, tem vocal nisso aqui. Mas foi show mais curto, direto. Se eu tivesse que fazer algum remendo nesse show do Opeth, era ter trocado Master's Apprentice pro Leper Affinity. As Uhum. duas eles tocam depois. Acho que aí, em vez de você tocar duas do Deliverance, você toca uma do Blackwater Park. E eu acho que Lepers Affinity ia cair melhor pro público que não conhecesse a banda. Mas tocou a parágrafo primeiro e a parágrafo terceiro. A parágrafo terceiro talvez seja a música mais teatral, né, do Lost Am Your Test. Esqueci agora, sumiu o nome Mas do podia disco na até cabeça. certo.
Last Will and Testament, eu tinha falado Lost Will and Testament. Era tudo perdido mesmo. Então, mas foi assim, era um show que basicamente eu achava que o repertório não ia fugir muito disso. Parágrafo primeiro, uma música mais antiga que eu achava que seria do Blackwater Park, uma música do Ghost Reveries, uma baladinha do Damnation e fechar com Deliverance, Sorcerer's Deliverance, que é o básico deles, assim. E não saiu muito disso. Foi o show que tinha menos gente na pista premium prestando atenção. Sabe, a galera da pista premium de fato dispersou nessa hora. E mas foi um show bom pra caramba, porque o Opeth é bom pra caramba, é uma banda que tá ultra entrosada, sabe? O Mikael conta as piadas ali no meio, então, coisa vai. Depois a gente vai Deixa eu só falar. ver se teve mais alguma piada que eu anotei do Mikael do show que ele contou no Monsters. Não, não, não contei isso. Só essa aí mesmo. É só quando ele fala assim, nossas canções são mesmo muito longas. Ele fala assim, Hum. Não, assim, ó, eu confesso que assim, assim, ó, depois eu vou falar mais sobre isso. A sequência Chris Reich, a banda que não tocou. ah, é, né? Falando assim, a gente fala que o Opeth foi corajoso de não mandar de jogar em My Time of Need pro público cantar sozinho, né? Considerando que ninguém conhecia a Opeth direito lá. O Isaac teve balls ali de falar, não, vamos mandar Jet Set Woman, Silent Lucidity, vamos fazer um show de velharia mesmo e só botar as músicas pesadas no set. E assim, e funcionou, sabe? Tipo, achou que agradou os fãs que estavam lá de Queen's Ike. Talvez estivessem com uma visão meio cínica do tipo, ah, vou ver uma banda cover sem o Jeff Tate, saíram de lá convencidos de que, opa, tem que dar atenção pra essa banda, sim. Sabe, tipo, o cara é muito bom ao vivo e o Todd La Torre, ele teve um comando de palco muito bom, sabe? De chegar e não ter, sabe, aquela coisa de medo do tipo, ninguém sabe quem eu sou. Ele chegou já cantando, abre com Queen of the Reich, né? Então depois que você canta Queen of the Reich, você vê o pessoal alucinando com uma música desse porte, coisa vai. Mas pra mim esse show foi, na hora que eles começaram a tocar Knight Rider ali no meio pro final do set, eu fiquei meio assim, não esperava que eles tocassem uma outra música do EP que fosse. Tava esperando esse show pra ser um show de greatest hits e eles jogassem as coisas mais EP e primeiro disco no show do domingo, mas o show do domingo acabou sendo muito parecido com o do Monsters, assim. sim, até a abertura. Passado, passado Chris Reich, aí vem um momento que, tipo, eu tava no interior de Minas Gerais naquela hora e só veio a tua mensagem, não tinha sinal para responder. Tava cuidando da filha e aí eu só via a tua mensagem assim e tipo eu pensava, putz, ele tá tão ansioso pelo show, ele tá tão ansioso pro, tipo assim, ele vai rever Papai Noel, tipo, ele vai rever. E a gente tava assim, tipo, querendo saber também o coisa Savatage do Monsters. Como é que é? Como é que é em homenagem ao clickbait do título da resenha no Igor, Savatage no Monsters. Vamos lá, né, assim. Era o primeiro show da banda. Primeiro show do Savatage, vamos ser bem sinceros, foi o primeiro show do Savatage desde 2002. Porque tem umas coisas que aconteceram depois ali. Teve uma reunião para um tributo ao Chris Oliva. Teve um show, inclusive foi o Lucas do Overload que me lembrou disso. Teve um show num Prog Power que acabou sendo Savatage, mas que tinha sido vendido com outro nome. E aí teve o show do Wacken de 2015, que não foi um show do Savatage. É isso que eu gosto muito de falar. Assim, eu posso falar aqui do fundo do coração, porque eu sei que teve muita gente que pagou uma grana pra ir ver lá no Wacken, na expectativa de ver Savatage, mas aquilo foi um Savatage anti-SO, assim. Uhum. Quem esperava ver um show do Savatage, aquele show de 2015 do Wacken, pelo que eu vi na TV e tal, teve momentos de Savatage, mas não foi um show de Savatage, foi toda aquela grandiosidade do TSO, inclusive com o Savatage, momentos ali variando, músicas e vocalistas em músicas do Savatage. Então, assim, o show do Savatage, que foi o Savatage tocando músicas do Savatage como Savatage, foi esse show de 2025. Acho que esse é um ponto que a gente precisa deixar bem claro, assim, que essa é a minha visão. E enquanto um show do Savatage, ele me foi frustrante pela maior parte dele.
porque era uma banda muito enferrujada, e assim, compreensivelmente enferrujada, afinal, quase aí 23 anos desde a última vez que eles tocaram juntos, como Savatage, que inclusive não tinha o Zack Stevens na banda, e não tinha o Alp Trelli na banda. O... Começou muito engessado o show, sabe? Aquela coisa do Tia Soul de você tocar tudo ao vivo. Eles tinham dois tecladistas, o Sean McNair, né, os tecladistas que substituíram o John Oliva, né? Precisou Precisa de de dois dois, para e fazer precisou ter um. um. Na verdade, não é exatamente isso, né? Que um ficou fazendo a parte de piano, o outro ficou fazendo a parte mais de teclados, assim, mais as orquestrações no teclado. Mas Shawn McNair e o outro é Paulo Souza, coisa assim, um colombiano, não lembro Isso. agora o nome dele. E fizeram direitinho a parte deles, né? Kudos ali, parabéns, ganharam, fizeram o trabalho dele bem, cantaram direitinho na hora que tinham que cantar, apesar que não deu pra ouvir tão bem os vocais em contraponto no show do Monsters. E aí talvez seja um dos problemas que o show do Monsters teve, que era você tá tocando num festival, que você não tem controle sobre soundcheck, você não tem controle sobre nada. Então você acaba ficando mais engessado porque você, tipo, você não tá ouvindo direito o que você tá fazendo, você tá tudo muito mais travado e você tá aí enferrujado ainda, de certa forma. Então, assim, a Jesus Saves do Monsters foi uma coisa que pra mim foi lamentável de lenta, assim, sabe? Do tipo, parecia pra mim que tava um ritmo de funeral, assim, quase. Era Páscoa, Jesus Saves. Então, eu não sei exatamente. Pode ser que fosse só impressão na hora e tenha sido exatamente a mesma velocidade no show de ontem, né? O show próprio deles, ou não, não sei, tem que comparar. Eu tenho videozinhos dos dois, ainda não fiz essa comparação específica na Jesus Saves. Mas assim, teve uma hora do show, eles abrem com The Ocean, tocando The Ocean, que não é normal, na turnê Day of Magellan, The Ocean era uma introdução pré-gravada. E aí a gente fala, o Savatage que incorpora o Trans-Siberian Orchestra faz isso, toca The Ocean ao vivo com todos os efeitos ali. E aí na hora que termina The Ocean, eles começam a tocar City Beneath the Surface, que era a clássica música de abertura de shows do Savatage da época do John e do Chris Oliva, assim. Não abria todos, mas abria quase todos os shows. E na hora que eu falei que se eles começou a City Beneath the Surface e abrisse e tocasse a City Beneath the Surface inteira, City Beneath the Surface inclusive abriu o show do Savatage em 2001 em Porto Alegre. Hum. Depois de Comissário, rolou Comissário, depois City Beneath the Surface. Ah, eu teria caído de joelho e falado, nossa, esse show do Savatage que eu quero ver, sabe? Entenderam, esse show do Savatage que tá me oferecendo. Mas aí eles, na hora de entrar o riff de City Beneath the Surface, entrou o Welcome, e acho que aí eles me perderam. Eu tô assim, não, não vai fazer teatrinho, né? Faz metal, eu quero um show de É, metal. só um PS. Né? Porque isso é uma coisa do Savatage. Savatage é eternamente. Eu tava até brincando isso ontem, assim. Ele é eternamente uma balança entre o metal e o teatrinho. Aqui Então, era o esse o soul vai ponto. pender um pouco mais pro teatrinho. Então, esse é o ponto que eu coloco na resenha do Igor ali, porque em 98, o Savatage tinha acabado de lançar o Wake of Magellan, que é um disco pomposo, teatral, assim. Mas o show não era nada teatral. Mesmo tocando as músicas do Wake of Magellan, eram as músicas tocadas como se fosse um show de rock tocando essas músicas. Pancada e vamos lá, John Oliva chamando o público pra cantar junto, os tempos indo, as coisas, as músicas mesmo se perdendo. Então funcionava aqueles coros feitos do jeito que dá, sabe? Tipo, na Wake of Magellan e na Hourglass, sabe? Porque, tipo, os guitarristas não são grandes vocalistas, assim. Então, mas era divertido, sabe? Tipo, tinha isso, sabe? Era uma banda tocando aquilo na raça, na tua frente ali. Só tinha um backdrop de Savatage atrás, assim. Não tinha mais nada, sabe? Não tinha metrônomo, não tinha que... tá tocando ali. E quando vem isso ao Welcome, mesmo a Wake of Magellan, que você vê que tá muito controlada, muito seguradinho, fica uma sensação do tipo, pô, eu gosto pra caramba da música Wake of Magellan. Musicaça, sabe? Chega no refrão ali, sabe? Tipo, escolhi ela pra gravar, então eu não cantei tanto ela junto ali. Foi uma das músicas que eu gravei pro Igor, então eu fiquei mais quietinho acompanhando, querendo até ver a reação, vendo o público emocionado com a reação. Mas era um show que não tava muito me convencendo, sabe? E quando veio o Handful of Rain, foi, putz, Handful of Rain é uma das minhas músicas favoritas da fase dos Zack Stevens com a banda.
foi legal, mas parecia que tinha alguma coisa fora, sabe? Não tava. Tá perfeitinho demais. ass- É, perfeitinho e não perfeitinho, sabe? Assim, uma busca por uma perfeição teatral que nunca foi da banda pra mim. É Sim. isso, então. Que é PS, que é do T-Soul, não do Savatage. Que é do Tiesto, não de Savatage. Então eu fiquei. Houve essa certa frustração pra mim nesse momento. E quando entrou Chance, que é a música que, por excelência, isso vai acontecer, e Chance tinha umas coisas que me irritavam no Zack Stevens, que ele tentava fazer um vocal. Oh, I believe in that it all. Que é como se ele fosse tipo Luciano Pavarotti, que é um negócio meio caricato, feio, sabe? Então eu tava ficando muito irritado com o show, sabe? Então, todos os defeitinhos estavam virando na minha cabeça um negócio estourando, assim. Entra Gutter Ballet e o Zack continua assim, It's a Gutter Ballet. Eu falo, mano, não, sabe? Coisa assim, sabe? Tipo, a hora É que. Aí vai, metal. beleza, Edge of Thorns. Edge of Thorns é a música sua, canta do jeito que você quiser. Aí na hora que chega a hora do solo, ele aparece e começa a chutar bola pro público. Não, mano, é hora do solo. Respeita o Cris Oliva nessa hora, sabe? E aí é só dá essa confusão no solo. Você vê que a banda se atrapalha. O Chris Caffery meio que se perde no solo um pouquinho. Sabe, tipo, uma moça invade o palco, sei lá como que ela conseguiu invadir o palco, porque devia ser difícil invadir aquele palco ali. Eu acho que ela já devia estar posicionada por algum motivo lá dentro. Então eu tava assim, aquele momento tava tudo culminava com me deixar irritado. Até apareceu o John Oliva no telão pro Need to Believe. Ali foi do tipo. Eu não tava esperando, ninguém tava esperando aquilo acontecer, ninguém sabia que aquilo ia acontecer. E aí começa a Believe com o John Oliva naquela parte registrada, tocando piano de cauda em estúdio, que ele gravou agora. Ninguém sabia que ele estava capaz de ter aquela performance vocal ali, bonita pra caramba. Aí ali você, tipo, ah, quando entra a banda tocando Believe com o Zac, ok, sabe? Tipo, você já tá emocionado com a coisa acontecendo, você não vai deixar que ninguém estrague. O Zac erra a letra, inclusive, de Believe, naquela parte do meio de Believe, daquela I never wanted to know. Ele dá uma errada engasgada na letra, mas pra mim passou, sabe, né? Tá bom. É o Aí entra o momento. solo e aparecem essas imagens do Chris Oliva, pronto, aí o olho marejou, aí foi aquela hora do tipo, putz, que desgraça, né? Cara? Esses caras quando sabem, quando querem, né, cara, é isso. E aí dali pra frente foi Silence e Hall of the Mountain King, eu já tava doido, aí beleza. E termino o show, tô muito empolgado, mas foi assim, de 12 músicas, em 9 eu tava, só conseguia ver defeito. Então foi um show que me frustrou. E conforme eu conversava com as pessoas e via muita gente que eu conheci, gente que eu não conhecia, extremamente emocionado com o show, eu comecei a reavaliar isso que eu tinha pensado. Comecei a rever os vídeos, perceber que existem expectativas que eu tenho enquanto uma pessoa que tem uma visão do que é Sabotage, expectativa de Noiado de pessoas que. Savatage. Exatamente. E existem expectativas de pessoas que nunca viram Sabotage, que viraram fã de Sabotage nesses 25 anos, esses 23 anos que o Sabotage deixou de existir. Então, é diferente você olhar pra isso, você começar a compreender. Então, na hora de escrever a resenha do Igor, eu já tava um pouco mais calmo com relação a isso. Se eu tivesse que escrever uma resenha do Igor pro Igor logo depois do show, Era eu mais ia de ser boa. cancelado na internet, sabe? Tipo, a banda ia botar um aviso e você não pode entrar aqui. Mas assim. E aí você entende mais, começa a pensar mais, você vê, né? Essas coisas de Trans-Siberian que incorporou, assim, né? Conversando com amigos, eles falaram, né? Tem um ponto que a gente não viu, porque muito. A vida desses caras mudaram muito, as vidas desses caras mudaram muito com o Trans-Siberian Pra Orchestra. caramba. E a gente não viu isso ter impacto num Savatage ao mesmo tempo, porque o Savatage desapareceu. Então não teve mudanças graduais no Savatage para chegar agora para a gente poder estar acostumado. Então é só um baque. A gente teve só o baque de estar acostumado com o Savatage de dois. A última visão que a gente teve de um Savatage foi um Savatage muito mais agressivo que o Savatage de 98, que é o Savatage de 2001 e 2002 com o Damon, o John tomando a linha de frente de novo, cantando várias coisas antigas. E que para mim era um Savatage que eu gostaria que tivesse tido continuidade. E Pô, não teve. E então essa união do Savatage 25 anos, 23 anos depois, com o Trans-Siberian,
com esse mamute indo 23 anos depois, ainda é uma coisa que tá procurando seu equilíbrio, assim. Eu acho que depois a gente vai falar mais do show do Unimed, esse equilíbrio começou a ficar mais claro, assim. Andando adiante, Europa. Purificadores de água Europa. Não teve Seven Doors Hotel. Não teve Você tá nem naquele. Stormwinds, né? Foi as duas que eu tava mais esperando. Assim, essa hora eu perdi um pouco do início desse show porque eu precisava recarregar o celular pra continuar trabalhando, porque o show, muito vídeo durante o show de Savatage e tal. Do show do Queen Savatage que eu tinha coberto, muito vídeo mandando na hora, fazendo as coisas, fazendo anotação o tempo todo, calorzão, então aquele solzão com a imagem em cima, gastando o brilho do celular. Savatage começou a virar o tempo até, assim. No Queensryche e o Opeth tava um calorzão ainda. Então o Europe, eu fui pro Europe pra ver o show do Europe, o Europe na hora que começou o Scream of Anger. Eu tava ouvindo nada, Scream of Anger chegou e falou, ó, 80% de bater no celular, beleza, corri pra ver. Mas assim, o show do Europe foi muito bom, sabe? O show do Europe foi um showzaço, assim, um show de hard rock, porque é aquilo, pra quem acha que o Europe é só Final Countdown, eles mostraram que eles são uma banda que tem muito mais que isso. Eu já tinha visto o Europe ao vivo algumas vezes, sabia já disso. E eles provaram ali, pra quem só tava esperando o Final Countdown, viu um showzaço do Europe, tocando músicas novas de boa qualidade, mescladas com as músicas antigas ali. Tocou algumas músicas do Out of This World ali, três músicas do Out of This World, tipo Sign of the Times e Ready or Not, que é bem pesadinha, assim. Superstitious chamou o público pra cantar. Teve a música do Jovem, se você completa 18 anos Jovem, também ali assim. pra terminar, com todo mundo feliz. E o Joey Tempest é um vocalista sensacional, né? Continua cantando absurdos nesse tempo todo e comanda bem a plateia. Foi um showzaço, show do Europe ali. Eu acho que um dos melhores da noite. Show de, tipo assim, eles não eram os headliners, mas é show de headliner, dá pra gente dizer assim. É, Show de monstro. eu diria assim que eles não teriam condições de ser um headliners do Monsters. Mas se fosse um Monsters com Scorpions de headliners e eles como a segunda banda, eles fariam um bonito. Uhum. E aí depois eu não lembro, depois foi Das Priest, né? Judas Priest, né? E aí, assim, o Judas Priest demorou 15 minutos pra fazer o melhor show da noite, assim. Foi, tipo, assim, eu acho que eles entraram mordidos de não ser o headliner. Hum, Tem essa sensação. Acho que eles entendem que o Scorpions tem mais história, tem muito mais público no Brasil do que eles e no mundo inteiro. Mas eles estavam mordidos de não ser o headliner, sabe? Eles entraram com uma pegada no palco, uma voracidade que foi impressionante, sabe? Assim. E aí, na hora que eles mandam uma sequência que foi Rapid Fire, Breaking the Law e Riding on the Wind, aham. emendadas, sem respiro, termina o Rapid Fire, já começa Breaking the Law, termina Breaking the Law. Mano, foi assim, eu tinha fôlego, sabe? Terminou, sei que foi umas 10 minutos. Eu lembro que eu comecei a filmar Rapid Fire, eu não sabia que ia ser isso. Aí termina Rapid Fire, já vem a Breaking the Law, eu deixo as duas filmadas juntas. E eu já tô cansado, porque eu tô cansado que eu tô me segurando pra não cantar e segurando o negócio no Exatamente. braço, assim, mexendo. E aí começa a Riding on the Wind, eu falei, não, vou ter que parar. E até que você pegar o vídeo do Igor, que tá no YouTube ali que eu filmei, eu corto com a introdução de Riding on the Wind, porque não tinha como parar antes, assim, né? Falei, não, eu não vou deixar Riding on the Isso Wind lembra, passar aqui. só um PS, isso lembra aquele clássico show do Halford no Rock in Rio, que é pedrada, pedrada, pedrada. É isso, então. Não foi nesse padrão de pedada, pedada. O Halford teve as conversas dele entre o público, mas essa sequência das três ali, depois teve Love Bites e Devil's Child, sabe? Tipo, uh, assim, sensacional. O ponto negativo desse show, pessoalmente falando, foi que eles tiveram menos tempo e a única música do setlist que eles cortaram foi Saints in Hell. Hum. E quem acompanhou os episódios passados do newsletter e do OK sabe que era a música que eu tava mais esperando pra esse show. E isso me deixou deveras aborrecido quando a hora que de tocar Saints in Hell eles começaram a tocar Hoje Crown of não, Horns. hoje não, hoje sim. Tanto que eu nem aproveitei Crown of Horns de tanto frustrado que tava. Eu só voltei pro show na hora que começou Sinner, que aí é classicaço. E assim, aí é Judas pra dar com. Show do Judas clássico ali, tocando um monte de clássico, segurando, showzaço, não tem o que dizer assim.
foi, assim, foi o show do festival pra mim, com sobras. Até acho que nenhuma banda. Não, com sobras não, porque eu acho que o Queen's Ike foi baita show também. E foram os dois da primeira prateleira desse festival. O Europe, um terceiro da primeira prateleira, assim. E aí, fecha a noite, Motel Scorpions. O Scorpions, assim, literalmente os corpos estavam no chão quando acabou o Judas Priest. Que quem não foi embora ficou sentado descansando. Tipo, faça assim, tipo, sobraram os corpos, parecia. Terminou a batalha, assim, você via a galera estafada, o show do Judas Priest foi um rolo compressor em cima de todo mundo. E eu falei, Scorpions vai ter uma missão dura. E eu ia cobrir o Scorpions, assim, porque acho que uma galera foi embora, não vai sobrar tanta gente assim na pista, e a galera da pista tá cansada, né? E aí começou a chover. Foi a única hora que choveu chuva mesmo, que não foi uma garoinha mais esparsa, foi nessa hora antes do Scorpions. E eu olhava pro palco, os holds com desespero, passando rodo. Pensei, você tem duas pessoas de 76 anos no palco, uma que mal consegue andar e a outra que não para de correr, né? Então você não pode estar liso de jeito nenhum. Hum, Assim. E o show do Scorpions, aí ele teve algumas coisas que foi um problema. Tipo, eles têm uma abertura, é uma turnê de celebração de 60 anos do Scorpions. E o vídeo de abertura tem 5 minutos. Então, assim, quando apaga a luz e tá todo mundo empolgadíssimo pro show, você bota um vídeo de 5 minutos ali, não, todo você mundo esfria. para. E você já tá com o pessoal cansado do festival. E eles abriram o show com a Coming Home, que é uma música muito energética, mas tem uma introdução que é baladinha. E essa introdução foi feita pré-gravada. Então não foi tipo entrar os dois no palco, tipo, de repente entrava o Rudolf Schenker e o Klaus Meine e tocavam uma introduçãozinha pra todo mundo, com todo mundo animado vendo os dois antes de pegar pesado. Ficou tocando com aquilo em silêncio, com as luzes do palco apagadas. Então parecia que a introdução se estendia, assim. Hum, Então, na hora que entra Coming Home, que não é uma das músicas mais conhecidas do Scorpions, assim, pela fanbase de Alpha FM do Scorpions, ou pela fanbase de Kiss FM do Scorpions também, então ficou, tipo, uma reação meio mista, assim, e demorou um pouquinho pro Scorpions. Aí o Scorpions toca depois a Gas in the Tank, que é uma música do último disco deles, do Rock Believer, que é um disco legal até. Tipo, foi um início meio murcho, assim, sabe? Do tipo, eles tiveram que trabalhar pra ir reconquistando o público depois disso. E fizeram, sabe? Aí eles conseguiram fazer e. Aí dá um mérito de uma banda que tá, né? Ninguém faz 60 anos de carreira e chega pô. como headliner de festival, de um monte de festival pelo mundo, tocando em estádio por tudo quanto é lugar. Você não sabe o que tá fazendo, né? E assim, tanto é que eles têm, pra mim, o grande momento, que foi um medley de músicas dos anos 70 deles, dos anos 70 deles, da época do Legion Hot, que é a minha fase favorita do Scorpions, e que o público boiou, assim, 90% da galera não tinha a menor ideia do que se tratava. Mas assim, como as músicas são animadas, ninguém baixa, não baixa a adrenalina de ninguém, mas também não Não melhora, joga assim, tanto a favor. não joga tanto a favor, mas não joga contra. E aí você percebe que quando a banda sabe o que tá fazendo, tá preparada pra isso, eles mandam uma Bad Boys Running Wild na sequência, então o público que tava mais ou menos animado, ameaçando desanimar de novo, pá, você joga um hit enorme, e depois do hit enorme você faz o momento Alpha FM com Send Me an Angel, Winds of Change. E aí Rumo dali até pra o Motel frente, amigo, Scorpions. aí dali pra frente, amigo, não tinha o que fazer. Foi assim, tipo, eles tocaram Loving You Sunday Morning e I'm Leaving You, que são duas músicas que não são tão normais nos shows do Scorpions, mas Loving You Sunday Morning, mas são dois semi-hits, foram dois hits até, de certa forma, música que todo fã do Scorpions conhece, apesar de não um fã ocasional, fã que é um pouquinho mais fã da banda conhece e canta junto essas duas músicas. São duas musicaças, assim, que manteve o nível alto, tanto que depois teve um solo de baixo, bateria e só de bateria ali que ninguém nem. A galera continuou feliz da vida, sabe? Nossa, papagaiada do baixista, o Mickey D ali tocando bateria como se fosse um jackpot. Galera feliz da vida ali, sabe? Sabe aquela coisa quando o jogo começa campo Funcionar. molhado, tá meio difícil, adversário na retranca. Aí você mete uma bola, você já começa chutando uma bola pra fora do estádio, que já todo mundo já olha e fala, o time já Hum, olha e fala, é, não.
não é o dia hoje. Aí de repente tem um cruzamento, você dá uma cabeçada, acha aquele golzinho assim. Aí você mete uma bola na trave, mas você ainda não tá seguro do jogo. De repente você faz dois gols seguidos e começa a tabelar só depois. E você vai esperando que você sabe que a goleada vai chegar naturalmente, assim. Aí foi o final do show dos Scorpions, foi nessa linha, assim. Acabou sendo um showzaço, eu acho que um show de segunda prateleira do festival, como foi o Savatage pra mim, como foi o Stratovarius. Como foi até o Opeth, de certa forma, assim. Mas não foi o ouro, o pódio do festival pra mim foi Judas Queen's Priest, Reich Europe. Queensryche e Europe. Agora você respira, dá aquela volta. Domingão do Hulk. Queen's Reich, Judas Priest, como é que é? No Crash Car Hell hoje, vulgo Vibra São Paulo. Se alguém tinha alguma dúvida de por que o Judas Priest não foi headliner do Monsters, a dúvida foi sanada quando entrou no Vibra e viu que eles tinham metido um monte de tapume na cadeira superior ali e tava uma briga porque a galera da cadeira superior foi trocada pra pista. É? A pista da Vibra é a pior pista que tem das casas de médio e grande porte em São Paulo. É horrível de você ver, vocês vão ficar. Se tiver lotado, o palco não é alto o suficiente. Então é muito ruim de você ter visibilidade. Aí você imagina a pessoa que já comprou a cadeira superior, Vai ficar de porque boas. fica de boa, não tem uma estatura muito alta, é cansado, não tem físico pra aguentar, ficar de pé dois shows. E aí você fala pra essa pessoa, ó, tá fechado aqui, eu vou te jogar pra. Ou tem algum problema de saúde, Exatamente. eu vou te jogar pra pista, a pessoa vai ficar lá. E é isso, a pista encheu. Não ficou lotada, não tava abarrotada, tava tranquilo pra circular, principalmente da metade pra trás ali, né, da onde o povo tava menos empolgado. E no show do Judas Priest, show do Queensryche, deu pra circular tranquilamente durante o show inteiro, porque a galera não foi ver Queensryche mesmo. O grosso do povo que tava lá não chegou pro Queensryche. E então você via que houve, tipo, foi um problema meio sério ali. Judas Priest não tem esse público todo pra ser headliner de festival, e então não à toa quando ele vem, é sempre toca em festival com Kiss, ou faz shows que nem fez já com Whitesnake, que tem muito mais público do que eles aqui, ou Alice in Chains mesmo, que tem mais público do que eles. Ele precisa de uma força para ajudar a puxar. Ele precisa de uma força pra ajudar a puxar isso. E assim, é uma banda cara, né? Porque é uma banda que tá no Rock and Roll Hall of Fame, tem uma produção de palco que não é Exatamente. barata de fazer, então. Luz, motoca, troca de roupa. E eu acho que eles meio que se estabilizaram nisso. A gente faz um show de festival com alguém acima da gente, depois a gente faz um show solo na mesma cidade para os nossos fãs, um lugar menor, assim. Foi o que aconteceu em 2022, quando foi eles tocaram eles foram headliners do palco secundário do Notfest, e aconteceu de novo, foi a segunda atração do Monsters of Rock. Em 2022 tocaram com aquela coisa que eles chamam de Pantera, hoje em dia. E esse ano tocaram com Queensryche, que algumas pessoas talvez tenham encarado do mesmo jeito, azar delas. Porque foi o outro showzaço do Queensryche. A diferença de perspectiva do Queensryche é que eu acho que talvez fosse um show que eles poderiam usar mais da abertura do Judas Priest. Porque quem tava lá era um público mais afeito ao tipo de som do Queensryche. Então, ou eles podiam ter feito um set só de velharia mesmo, ou eles podiam ter colocado algumas músicas da fase do La Torre, assim, que eu não é uma fase com a qual eu sou muito familiarizado, mas eu gostaria de ver ao vivo como que isso sairia, assim, como que ficaria. Ver se me convence a dar mais chance pros discos. Mas, de certa forma, o show me convenceu. Eu tô. Provavelmente nos próximos meses ali eu devo pegar esses discos do Queensryche com La Torre pra ouvir com um pouco mais de paciência. Porque eu gostei muito dos dois shows, assim. O show foi um pouquinho diferente, eu achei um pouco pior, inclusive, que o show do Monsters. Em muito porque o setlist do Monsters me agradou mais. Porque a banda em cima do palco foi igual, assim. Meu problema com o Queensryche hoje em dia, eu diria que não chega a ser um problema, mas é picuinha mais. É o Casey Grillo na bateria, porque o Casey Grillo é muito, 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 muito inferior ao Scott Hawkenfield. Não, aí não tem. Exatamente, exatamente. É isso, mas é um E é nível difícil. muito alto de baterista. E assim, ele consegue reproduzir 85% de fidelidade. Só que os 15% que ele não reproduz de fidelidade são as coisas que fazem o Rock and Field não é técnica, é classe.
é manhosidade. Desculpa dizer desse jeito. Sabe? É o ser manhoso Scott Rockenfield. Eu vou dizer, é finesse, Aham, sabe? aham. Assim, tipo, é isso, sabe? Do tipo, Categoria, é diria aquela eu. coisinha, tipo, é você pegar um vídeo de alguém que gravou Empire e ver o final de Empire, que tem aquela parte que fica repetindo até terminar, e que tanto a guitarra quanto a bateria começam a ficar cada vez mais nervosas até chegar no final. Só que o Scott Rockenfield faz isso com tanta nuance que o Casey Grillo tenta fazer a mesma coisa, mas fica muito pior. Eu só não vou dizer que chega a estragar, porque do outro lado tá o Michael Wilton fazendo a guitarra, e o Michael Wilton, caso à parte. Ele entendeu muito bem que ele é o cara que vai ser. Ele é o cara legado do Queensryche. Ele é o cara que a gente bate o olho e fala: enquanto ele estiver na banda, a gente vai respeitar essa banda. Ele entendeu isso. Então ele é o cara que toca nota por nota dos solos, que faz o Mike Stone fazer o possível para não descaracterizar os solos. O Mike Stone, quando ele entrou no Queensryche, que ele descaracterizava coisa demais com essa coisa de eu sou eu. Foi aprendendo a tocar cada vez mais próximo do que o Chris Agarmo fazia. Óbvio, ele não vai querer tocar idêntico, ele tem um timbre um pouco diferente, uma abordagem no jeito de tocar diferente. E aí é do cara, né? Não dá pra você pedir pro cara ser um cover do Chris Agarmo, mas ele Foi bem. entrega, ele não estraga, vamos dizer assim, né? E o Casey Grillo também não estraga. Eu acho que é mais ou menos a comparação, sabe? Talvez eu já esteja acostumado com o Chris Hike sem o Chris Egarmo ao ponto de ser mais apologético com o Mike Stone. Talvez eu chegue a esse ponto com o Casey Grillo. O fato é que, assim, não vi ninguém reclamando do Casey Grillo, só eu e talvez quem tenha entendido a minha reclamação foi o Daniel Dutra, que viu os dois. Daniel Dutra, que escreve pra Road Crew, do canal Resenhando, que viu comigo esses dois shows com o Isaac, que talvez tenha percebido um pouco da minha insatisfação ali em alguns momentos. Mas talvez. Repeteco do Judas, aí sim, Saints in Teve Hell. Saints in Hell e pra mim foi a hora que tocou Saints in Hell, eu falei, vou descansar. Fui pra trás, vi o show sossegado, vendo mais acompanhando a reação do público. Dessa vez eu tinha Saints in Hell que eu queria ver, mas eu falei, como eu não vou filmar essa parte do show, eu escolhi. Normalmente o Igor pede pra escolher uma ou duas músicas pra filmar de cada show. Eu escolhi filmar nesse show duas que eu sabia que eu quero pegar essa sequência da Rapid Fire, Breaking the Law e Riding on the Wind, tá livre, leve e solto nessa hora pra poder me acabar nisso daí, porque é de me acabar. E tá preparado pra na hora que vier Saints in Hell, que eu sei que aí eu não consigo controlar mesmo, que a ansiedade bate a milhão ali nessa hora, o coração dispara. Uma das músicas favoritas do Judas Priest. E aquilo, eu conheci essa música pelo Fates Warning, no tributo no primeiro volume Meu do irmão. tributo a Judas Priest, no preto, da capa preta. E eu achei aquela música sensacional. E o Queensryche, o Fates Warning, que era uma banda que eu não conhecia tanto, me fez eu ter que conhecer de jeito essa banda, sabe? Ter que pegar e ir atrás dessa banda. Então, você vê que é uma música que tem um valor muito inestimável pra mim nisso, né? Foi uma música que me fez correr, conhecer a versão original do Judas e fez querer conhecer Fates Warning. Então, tá uma música que tá muito no meu coração. E o resto do Judas foi assim, né? Eu acho. Todo mundo sabia que ia ser igual, idêntico o show. Tanto é que na hora de cobrir, eu até falei pro Igor: ó, esse talvez seja um show pra você dar pro. Esqueci o nome do menino que cobriu comigo o show. Pro Igor. Vai passar pra ele cobrir o Judas Priest, porque eu vou ter que cobrir o Judas do Vibra, que vai ser exatamente a mesma coisa. Então, se eu tiver que fazer duas resenhas disso, vai ser muito difícil. É o André Luiz. O nome do menino que cobriu pro Igor o show do Judas Priest. Então, o que teve de diferente no show, assim? A Saints in Hell, a gente já falou. E um Rob Halford mais cansado, assim. Não mais cansado, mas com a voz menos inteira. Então os agudos dele não estavam ali tão perfeito, estavam ali tão perfeitos. Ele tava fôlego não tava ali tão em cima, ele tava escolhendo mais as músicas que ele ia dar potência, enquanto no Monsters ele tinha ido direto 100% em tudo ali.
Então você via que era um Halford mais calculando os momentos da coisa aí. Mas eu acho que o grande mérito que o Judas Priest tem, eu acho que isso vale muito para essas bandas que têm o setlist muito ensaiado, é, saem muito pouco do script, é que o Judas Priest sempre parece que é espontâneo o que tá acontecendo no palco. Hum. Você não olha, por mais que os movimentos sejam todos os mesmos, você tá vendo ali, não parece que aquilo, eles já pensaram em fazer aquilo com a luz certinha pra cá e tal. Sempre parece que a coisa tá acontecendo na sua frente em tempo real, sabe? Assim, sempre coisa é calor do momento que tá acontecendo com você no show do Judas Priest. Eles conseguem fazer isso muito bem. Então, é por isso que eu não me furto, sabe? Se eu tiver que ver, se eu tiver a oportunidade de ver 3 ou 4 shows seguidos do Judas Priest, eu vou ver, porque pra mim é sempre como se eu estivesse vendo pela primeira vez aquele mesmo setlist. Como é que a gente diria? É orgânico o show. E aí, com a nota final desse show do Judas Priest, né, que é uma outra mini diferença que teve, foi que antes de anunciar Invincible Shield no Allianz Parque, o Rob Halford falou assim, né? E o Judas Priest existe desde não sei quando, que lançando discos desde o Rock'n'Rolla, e esse é a Invincible Shield. No show do Vibra, ele nomeia disco a disco. Ele fala Rock. And Judas Priest is Rock'n'Rolla, Settings of Destiny, Scene After Scene, Stained Class. E vai citando. Daí na hora que chega na Painkiller, ele fala Painkiller. Ele vê que o povo não reage muito. Ele, Painkiller! Daí a galera, não sei se a galera achou que ia tocar Painkiller, mas né, foi. E aí depois de Painkiller, ele, Edge of Retribution. Tipo, não aconteceu nada aqui, não aconteceu nada, passa. Revisionista. Rob Halford revisionista. Corrigindo a história, eu diria assim. Agora faz sentido o que tu tinha me falado. Revisionista, revisionista. Vamos para Chegamos na na terceira e última Tiradentes. parada. Terceira e última parada, Ortopé Savatage. Essa é a parada que eu finalmente fui ver. Eu confesso que tinha dado garrafamento, um monte de coisa, eu tava assim um pouco de nervoso. Falei, cara, eu falei, tipo assim, porque dois dedos de prosa pra colocar assim em pé o que que foi ontem. Você tinha o Savaquejo, que era aquela banda que, tipo, 24 anos depois você ia ver de novo. Uma banda que você continuou ouvindo durante 24 anos. Que a gente teve a sorte de ver há 14 anos atrás, Tia Soul. E que, tipo, é aquilo que eu tinha falado no caminho pra minha esposa. Eu falei assim, ah, você viu Tia Soul comigo. Tia Soul é um pouco aquilo, mas não é... Mas, tipo assim, uma coisa que a gente falou hoje que um dia, comentando Tia Soul, que pro fã do Savatage, Tia Soul te deixa com raiva. Porque você olha e diz assim, eu sei que isso aqui eu sei que tem uma banda de metal por trás desse Roberto Carlos de Natal. Eu quero essa banda de metal. E aí tinha o Ortopé. E Opeth pra mim assim, era uma banda que eu não tinha visto outra vez, eu tinha babado outra vez. Eu falei, tipo assim, eu preciso ver essa banda. Você não chegou a ver nenhuma das vezes, porque eles só Não, tocaram em São Paulo, né? não, e foi uma besteira. Tipo, a gente ia para São Paulo, sabe, desatenção total. Só não tinha visto aquele outro show que teve. Que teve 2023, que foi o set de uma música de cada disco. isso, que teve. Usaço. Que teve como é que é. Summer's Gone. Tan, tan, tan. A música do Rainbow. Window Pane? Que Ah, é? não. Esse que teve a música do. Que ele chama de cover do Rainbow. Ah, Ah, que foi que não, foi show de 2015, acho. Não, 2009. eu falei, tá, não vi, tipo, eu preciso ver esses caras, entende? Eu tava rindo que eu olhei e falei assim, eu preciso ver esses caras. E curiosamente falei assim, eu tô vendo esse cara no mesmo palco que há pouco tempo atrás estava tocando o amigo Fanta dele, o seu Tobias. Tipo assim, tipo, os amigos se tocam no mesmo lugar. E, e aí, Drake Clarkson, né? Que inclusive é esse exatamente, amigo mesmo, né? exatamente. E o que eu achei muito engraçado foi que eu olhei e falei assim, isso aqui é uma banda legal, sabe? Tipo, eu olhei e falei assim, eu precisava ver essa banda. Eu falei, eu precisava ver essa banda.
uma banda que vai fazer a mistureba, vai fazer a porrada. Eu tava na cabeça com outras que eles iam tocar Confesso que eu tinha visto muito por alto o setlist, eu não quis ver tanto do Opeth. E aí quando eu vi como é que entra, deixa eu pegar minha cola aqui. E aí quando entra, como é que é a música da OAB, né? Que é, como é que é? ah, Parágrafo 7, Parágrafo 1, parágrafo um, parágrafo não, não, 3. é só a B, né? Parágrafo 1, parágrafo 3, que Não tem alíneas, né? não, não, Caput. daí é a única coisa que você consegue. É, jornalista raça desgraçado. É, a hora que ele vai e fala como é que é paragraph one, eu falei, tá, agora a gente sabe que é realmente paragraph one. Tipo, o Mikaelzinho falou. E eu falei, cara, o que que é essa banda? Então, tipo assim, o som tava meio abafado lá pro fundo, porque eu tava no camarote, tava sentadão, tava de boaça lá. Mas eu falei, tá, deu pra ver, tipo, aquilo que a gente tava falando, tipo assim, o que a gente tava falando antes de gravar. O senhor Equino, baterista, que é um senhor baterista, tipo, se ele tratar o moleque bem, Valtteri é Valtteri Bottas, que eles estão chamando ele em homenagem ao piloto de Fórmula 1. Se ele tratar bem, Valtteri Varden. isso. Eu Varden. sempre acho que é Var is on fire quando eu vejo o user dele no Instagram. Ah, que é aquela coisa assim, se ele cuidar bem desse moleque, porque assim, ele tem uma comissão de frente, que é ele, o Ackerson e o Martin Mendes, que tipo assim, essa comissão de frente é feroz. Essa comissão de frente é. Oi, tá no mudo. Entrosadíssimo, É, não, telepático quase os três ali. exato, Você é percebe feroz, que sabe? Tipo, é é o. feroz. E que vai saber fazer aquela coisa que é engraçado que a gente tá falando assim, aquela cara de vendedor de disco do Miguelzinho, que é tipo assim, aquele cara ser assim, meio esquilo, assim, tipo, queridinho, camarada. E que pra mim, assim, quando eu acho que apesar de ter tocado bastante coisa do disco novo, eu olhei e falei, legal. E aí pra mim teve uma coisa que me chamou a atenção ali do Espaço Unimed, foi aquilo que tu perguntou pra mim hoje, antes de fechar empacotar o texto pro Igor. Pista premium tava cheia, a pista normal tava semi-cheia, mas pra trás já tava bem tranquilo. É, na pista normal eles meteram um bar ali no meio da pista normal. Isso. Acho que eles estavam prevendo que não ia ter muita gente, ficar coisa menos de sensação de vazio, mais preenchido ali, assim. Só que aí foi uma coisa que eu até achei interessante. Eu vi gente indo embora depois do Opeth. Sabe? Tipo assim, gente que tinha pago o camarote e foi embora depois do Opeth. Tipo assim, vi o Opeth, eu não tava lá pelo Savatage. Otage! Não. E aí você falando isso me lembra que, tipo assim, quando começa o Miguelzinho a fazer piada, não, nós somos o Savatage, a gente tá aqui, espero que você tenha um bom show. Tipo, comecei a falar, E que você vê que, assim, tem um pouco as piadas estruturadas, mas é tipo assim, ele é um bom stand-up comedy do metal. Porque, tipo assim, tem Eu, eu, coisa. eu, ti- Oi? eu tive a sensação que tava meio mordido de tocar antes do Sabotage, assim. Pode ser que sim, pode ser que E sim. assim, porque tem hora que eles vão, na hora que eles vão apresentar o parágrafo 7, o Mikael fala claramente, talvez ele tivesse mordido, ou talvez eu esteja lendo coisas da minha cabeça. Tipo, que ele fala claramente assim, a gente não toca com o metrônomo e a gente confia no nosso baterista para segurar o tempo. E como nessa música tem a participação pré-gravada do Ian Anderson, o nosso hold fica ali atrás do baterista esperando a hora certa de ir lá e disparar a hora do negócio. Isso pra gente fica um negócio meio maluco. Então, isso faz com que a música, pra nós, cada noite saia de jeito diferente. Assim, né? Eu falei, será que eles estão falando isso porque ele viu o show do Savatage ali? É show, mesma coisa que eu, que tava enferrujado. E aí ele fala uma hora, assim, né? Que o Savatage, esses caras não tocavam há 10, 15 anos, né? Tal, então. Só que você tá comprando. E Fala. eu falo você. Não, só que ele tá no pacote do cara que tá fazendo o roast, como é que é? Aquela coisa bem do programa americano de comédia, o roast with Michael Carfield. Ele tá fazendo, tá É, debulhando todo pode mundo. ser, é isso. Aí ele fala alguma coisa assim, né? E na hora de apresentar Deliverance, né? Ele vira e fala, agora nós vamos tocar nossa última música antes do Savatage. A galera vai, a galera fala, não, sei o que, sabe? Tipo,
a hora que eu olhei e falei, putz, será que vai muita gente embora daqui? Não vai ficar ninguém pra ver essa batalha, assim? Vai ficar, a maior parte da galera veio por causa do Opeth mesmo? Eu fiquei com esse encucado na cabeça. E aí ele faz piada com a Deliverance de novo, né? Nosso hit de 14 minutos, papapá. Até a hora que ele faz piada dizendo que no meu vocal de death metal só é assim porque eu não sabia cantar quando era Faz the easy way moleque. out. Então faz algumas piadas desse tipo ali. Depois tem que ver se a gente tá esquecendo alguma piada que ele contou lá. É, Deixa eu ver. foi Nas a, minhas anotações das piadas de show dele, o que que ele é. falou, se teve alguma outra que ele Eu lembro perdeu que aqui. foi do Savatage, não somos do Savatage. Foi a. Teve uma antes da. Eu Caramba. nem notei essa deles falando que eles eram Savatage, de verdade, Foi a assim. primeira. Foi a primeira. Ah, nós somos Savatage, a gente tá aqui. E eu começo a chorar de rir. Tipo, Eu falo, não meu, vi, não prestei atenção. foi a primeira. Eu E vi só que ele falou. Eu lembro que quando termina Leper Affinity, ele fala que vocês estão vendo essa música que foi composta no piano sendo executada num Fender Rhodes especialmente pra vocês, assim. que, tipo, não é todo dia, aproveita que é hoje. Isso ele falou. E eu acho que teve uma na Inventar uma Finita também. Falou, vou tocar uma coisa mais calma aí pra vocês. Ah, É isso ele fala, mas normalmente ele fala alguma coisa assim. Ele teve a hora clássica que ele falou, que ele começa a falar do Monsters, né? Que terminou o show deles, ele ficou bêbado com o Joey Tempest do Europe. Então ele não chegou a ver o show do o Scorpions, Scorpion. estava bom, o show do Scorpions perguntou se o show do Scorpions estava bom, tipo, o Klaus Meine assoviou mesmo no show. Exatamente. Baita filho da mãe, ele assumiu mesmo, tipo, baita filho da mãe, entende? Não chama o cara pra uma festa, ele vai entrar no banheiro da tua casa, vai ver se o banheiro tá limpo, entende? Tipo assim, o cara é um mala, é um mala legal, entende? É. E aí ele fala, né, que a gente é meio que Gremlins of Rock. Olha, se eu disser o que você é, eu sou preso. Você é um disco de prog mofado que alguém tira da prateleira, o seu mal. É, 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 como é que é? Thiago e o Barulho da Rua. Mas aquela hora, como é que é só somos o Gremlin do rock, para eu olhar e falar assim, quem que você vai pegar aí? É o momento, ó, a idade chegando. Ó, a idade chegando. Isso é um retrato, né, John? A gente abriu isso lá atrás e falou, isto é idade chegando. Tá todo mundo velho, tá todo mundo na base, como é que é? Na base do Orflex. Eu aguentei porque eu fui vendo de camarote dessa vez e vi o Hope sentado, então assim, ó. Não, foi. É que eu acho que eu tô meio gripado, assim, mas eu acho que começou porque o Monsters teve essa guinada brusca, e você toma calorzão no mesmo dia, Não, depois você desde isso, pega a cara. garoa. E aí teve a saída do show do Judas Priest, tava frio pra caramba também. Ontem também tava meio frio a saída, então, sabe, você sai do show quente, pega o lugar frio, acaba dando esses baques de temperatura. Eu nunca respondo muito bem a eles, né? E Mas enfim, aí, achei que o Opeth fez um showzaço, né? O show do Opeth foi showzaço, assim. E aquilo, né? O Opeth só tocou 1 hora e meia. O show deles é mais longo do que isso. eu fiquei com essa Eles impressão. deixaram de lado a Story Never Told. E pra mim, que foi uma das coisas, foi a The Night in Silent Water, que eu tava esperando muito que eles tocassem essa música. Eles deixaram de lado, que é a música do Morning Rise. Tinha falado até no episódio anterior que eles estavam tocando, assim. Então, isso me deixou relativamente triste, assim. E pensando, tipo, se o Savatage não entregar um show bom hoje, eu vou ficar muito bravo de que o Opeth não tocou Night in Silent Water pra eu ver o Savatage fazendo presepada. Enfim, não foi o caso. Felizmente. E aí temos uma. Tenho para pegar, como é que é? Eu tô de camiseta para fazer de novo a citação. Meu grande amigo assistente do Solada lá, o Danilo, que falou assim: ele terminou o show com uma camiseta do Savatage com um boné. E ele pegou e colocou no Instagram: sou uma Swift. E aí eu falei assim: exatamente, sabe? Tipo assim, as Swifts de 40 anos. E até tinha gente falando assim, comentando antes, mas o Savatage é um pouco cafona. Tem seus momentos, como é que é? Eu brinco, como é que é? Quando você vê um monte de gente 40 a mais,
batendo cabeça por uma frase Kill the Unicorn, pra mim é um negócio que assim, Just to have its horn. é que explica And muita soon coisa. he's just a fantasy. Só que aquela coisa é dali, funciona muito bem ali, e se outro tentar fazer, não vai dar certo porque é dali. É daqueles caras ali. E aí eu acho que foi assim uma coisa a gente já falou dos outros episódios, falou do show daqui de Porto Alegre, da história o After, aquele de 2001. E assim, ó, não só foi um show que eu tava me divertindo, tipo assim, cara, você está se divertindo. Aí depois você fala da história dos erros também que vão contribuir. Mas eu olhei e falei assim, cara, tipo, era esse o show que eu queria ver. Esse era o show que eu tava realmente esperando. Acho que assim, mas teve o DT com volta do Portnoy. Legal. Mas esse era o show, tipo assim, que você aproveitou, você queria poder ter visto ele ao longo do tempo. Sabe, tipo, de X tempos em tempos. Que essa coisa você tem com metal. Tipo, você vai que, sei lá, tem a banda que você vai ver sempre, tem banda que você vai ver de vez em quando. Mas, tipo, essa é uma banda que você vai querer ver bastante. Porque é uma coisa teatral, é uma coisa que se você pegar um CD ao vivo não vai reproduzir. Como é que é? Eu tava rindo ontem no show. Savatage não é o show que você vai ficar fazendo air guitar. Savatage é o show que você vai ficar fazendo air orchestration, entende? É Não isso. é verdade isso. É o show que você Pra fica. quem é fã do Cris Oliva, você vai fazer a guitarra a vida inteira, assim. Mas você É tá um ali dos na. guitarristas mais subestimados da história. Exatamente. Mas é tipo, é o show que você fica ali, tipo, fazendo, tipo, regendo a brincadeira. Como é que é esse momento, Gustavo Dudamel? E, e aquilo ali pra mim, eu falei assim, cara, esse era o show que eu queria ver. E aí, antecipando, tipo, eu vi o videozinho de Believe, mas pra mim, assim, teve. O que eu queria tava ali, que era o Wake of Magellan, que eu, tipo assim, falei, cara, tipo, eu tava com saudade de você, entende? Vem na sequência de Jesus Saves, que nós só fomos ver naquele fatídico show do 8h30 lá, que eu só tinha visto aquele show Jesus Saves foi a primeira música do disco, a primeira música do show, de fato, assim, que foi... É, Começa com The Ocean, City Beneath the Surface, Welcome and Jesus Saves, já de cara, assim. que eu Echo falei, of tá, Magellan foi um pouco depois que ele anuncia que vai ser em isso. seguida de Daí a Jesus Saves, mas Sirens, tem anúncio errado. isso, vai, mas não foi, mas vai depois. E aí eu falei assim, tá, eu tava com saudadaça disso. Ah, só o PS Jesus Saves a gente vai ver tocada pelo Jack Frost e pelo Chris Caffery, em algum violão muito mequetrefe naquele bar. Ah, eu come... Você vai dar risada aqui. Eu tinha um medo. Acho que a gente tava com certo medo dessa história do Savatage. Eu tava com muito medo de sentir falta do João Oliva. Eu tava com muito medo mesmo, assim. E o João Oliva tem uma coisa que, assim, você define. Eu vou fazer um erro que depois provavelmente você vai consertar na sequência. O John Oliva é um cara que, tipo assim, ele é um senhor músico. Um fucking senhor músico. Só que o legal dele, e ainda mais esse John Oliva 2000 pra cima, eu tava lembrando de, eu tava lembrando que quando ele olhou eu nunca me esqueço quando ele olhou minha camisa do Rage e falou: "Ah, tinha os gregos muito festeiros nessa banda". Eu fiquei pensando, cara, se ele chamou os caras do Rage de festeiro, os caras realmente deviam ser festeiro mesmo. E o John Oliver tem essa coisa, tipo assim, o talento, mas essa coisa meio imperfeita, essa coisa meio, sabe, o cara todo ali. Ele bota coração Exato, acima da sabe? perfeição técnica, sempre. Eu acho que esse é o grande definição de Oliver. E ele tem carisma fazendo isso. Exato, exato. Então, ele não tá ali, tipo, ele não tá ali pra ser o Jordan Rudess Não, não, ou não, não, não. ser, ele sabe ser o vocalista perfeito, tipo o Zach Stevens. Ele tá ali pra te entregar o que ele tá sentindo em qualquer momento. E isso é insubstituível. Ninguém no Sabotage consegue chegar perto disso hoje em dia no palco. Então, é uma coisa que eu sinto falta e eu sei que não vai ter. Então, isso eu tenho que Exatamente. tem que contentar. Não vai acontecer, eles vão ter que achar um jeito de suprir isso. E, Achei que supriram muito bem colocando no vídeo da Believe ali, mas mas também tem uma outra coisa que precisa o assim, resto do show isso também. mas aí tem duas coisas assim.
que eles vão suprir e que talvez a gente vai ter que assumir a idade também e dizer assim, cara, você não vai ter. É isso que você tem, aquilo que você colocou no texto do Igor que a gente está falando pro Zap ali do show de sábado versus o show de segunda. Talvez a gente, tá, será que vai ser um pouco Tia Soul de verão? Não sei. Será que vai ser uma Tia Soul, será que vai ser uma Tia Soul que pode ir para Europa? Não É o sei. equilíbrio que eles vão ter que Sim, encontrar, né? Do que vai ser, o que que eles tiveram nesses 23 anos do Tia Soul virando essa máquina que virou. E o que que disso você pode incorporar para Savatage, que vale a pena você incorporar? Porque você pode incorporar tudo se você quiser. E o meu medo do show do Allianz Parque foi que parecia que eles queriam incorporar tudo. Então, só que com um baixo orçamento. Agora, e aí eu vou falar assim, ó, eu não sei o quanto que as coisas acontecem por acidente, o quanto que as coisas estão planejadas ali. Mas a sensação que eu tive foi que na hora que eles tinham combinado, eles anteciparam o Sirens, provavelmente devem ter antecipado o Sirens pensando, a gente tem que trazer essa parte metal um pouco pra antes do show. Mas acho que a hora que o Zack Stevens erra, ele chama aquele, ele faz todo, ele fala exatamente as mesmas coisas que ele falou pra introduzir o Wake of Magellan sábado. no show de sábado. Ah, então agora venha, entre com a gente nessa viagem e participe do The Wake of Magellan. Sabe, do tipo, Enjoy Us on the Wake of Magellan. Sabe, tipo, ele fala a mesma coisa, daí a banda aí para assim, alguém fala alguma coisa pra ele, oh, sorry, I'm gonna play Sirens, e começa Sirens, só, sabe, tipo, meio do nada, assim. Exato. E eu não sei se nisso daí deu uma sensação do tipo, já zoei o barraco inteiro, agora vamos, sabe assim? E aí o show pega uma outra pegada. Mas eu tava com a sensação, antes disso, aí pode ter sido uma mais boa vontade minha do que o de que já diz vocês estava mais rápida. Eu tenho que comparar isso, eu não parei pra ver esses vídeos, queria fazer essa comparação. Mas na correria que foi hoje de escrever um monte de texto e não dá, assim, eu falei, isso é uma sensação, uma coisa que eu não preciso colocar na resenha exatamente, mas é mais pra mim guardar com o coração, assim. Uma sensação que diz o save já tinha sido numa pegada mais rápida, assim, e aí essa hora que vem Sirens ali, pá, beleza, aí você já entra no show, porque já me traz uma das minhas músicas favoritas do Savatage, pá, bora ali, já joga a garganta pro inferno, tem, fazendo os gritos da parte final. Enfim, e aí só com, depois disso é só com Another Way, que pra mim era talvez das músicas do Wake of Magellan que eu menos goste, assim. Não que eu gosto muito do Wake of Magellan, assim, eu acho o Wake of Magellan o melhor dos discos pre-Tia Soul do Savatage. Dois, mas ok. Eu acho que o Poets and Madmen, eu gosto mais do Poets and Madmen que dele, mas enfim. Mas eu acho que o meu problema com o Wake of Magellan é que eu acho que 90% das músicas do Wake of Magellan funcionam muito bem no contexto do Wake of Magellan. Lá, com aquela Você banda. tira ela ali, elas não são músicas ruins, mas não são nada excepcionais, assim. Então, por exemplo, eu acho que Turns to Me, que eles tocam mais no meio do set, funciona legal depois de Welcome. Mas começando no meio do set parece meio solta. A Wake of Magellan funciona bem a qualquer momento, melhor música do disco, não tem o que falar. Aí Another Way era uma música que, por mim, beleza, no disco funciona bem. E ali ela funcionou bem, assim. E o público alucinando, cantando, sabe? Tipo, que legal, sabe? Tipo, de ver uma música que eu não esperava muito. Eu não sei nem se eu cheguei a ver a Another Way tocada ao vivo em 98. Não me lembro dela. Se tocaram foi tão secundária naquele momento pra mim que eu não me lembro deles tocando ela em 98. Mas, enfim, até vou dar uma olhada pra procurar isso. Mas enfim, assim, foi o show que aí depois Another Way tem a Wake of Magellan e a Wake of Magellan termina com os coros muito melhores, os vocais em contraponto estavam muito melhor no Wake of Magellan do segundo show do que no primeiro show. Talvez estivessem igual na execução, mas no show do Allianz não desse pra ouvir muito bem pela qualidade. É isso mesmo, eles não tocavam, em 98 eles não tocaram Another Way, foi ver que não rolava. Eu sabia que eu tinha um bootleg que tinha lá ao vivo, e eu tenho mesmo, porque eles tocaram uma vez na Alemanha, eu tenho esse show que eles tocaram em um bootleg guardado em algum lugar. Mas eu lembro que era meio raro, assim, não rolou no show de 98 aqui no Brasil. E, assim, e aí depois veio Strange Wings emendado, assim, e a Wake of Magellan tem aquele refrão de
braço junto, I believe all the prophet. E aí você muda o clima completamente pro Strange Wings, que é um hard rock festeiro, sabe? E aí eu achei legal, eles estão casando as duas coisas. E depois de Strange Wings já entra aquela meio que emendada também, o Talking Cobras com os bumbos do volume no talo ali. Então foi pra mim a hora, você fala, putz, que legal, essa hora tava comprado, o show podia fazer qualquer coisa ali depois que eu não ia reclamar de nada, inclusive não reclamei nem de Dead do Interdead, que é uma das músicas que eu acho mais chatas da carreira de Sabotage. Não, inclusive foi Dead do Interdead in the Storm, que era a hora que se eu tivesse num dia normal vendo show de Sabotage, era a hora que eu ia no banheiro, pegar cerveja, tá? Mas ali eu tava feliz, tá? Deixa o Pitrelli fazer o plágio dele de The Name of God do Vai ali, For the Love of God do Vai ali, e não tem problema, assim. Mas eu fui pegar agora, que pra mim, pra mim foi uma coisa que foi engraçado, que assim, tava dentro e aí, o que que eu tava falando antes da história do John Lennon? Handful of Rain tá mais lentinha, não tá tão Eu puxada. tive essa sensação também. Foi uma coisa que meio que me incomodou Me lá, mas eu gosto muito da incomodou, música. só que daí foi a hora que eu pensei, tá, te incomodou, mas daí eu fiquei pensando assim, te incomodou, mas aceita que é isso que você tem, sabe? É, não, Tipo, mas então, no show a hora que eu fiz do o pacto pra mim. Unimed, depois daquela hora que rolou a Strange Wings e tal, Team Cobras ali, a Silence do início, nada mais tava me incomodando. Assim. Eu tava feliz, é o show que eu queria ver, tô empolgado, passou, sabe, aquilo. Então, Não, e a daí. Red Fame, tanto é que achei o Red Fame, achei o vídeo de Red Fame com a chuvazinha caindo bem Tá brega, meu! assim. Porque não é uma música que fala sobre chuva. É uma música que Sim, fala sobre sofrimento, sabe? Do tipo, você quer a chuva, você quer que caia uma chuva pra te refrescar, aliviar. sabe? Pra aliviar, exatamente. Então não é exatamente uma música que fala sobre chuva, exatamente. Então eu achei meio brega, meio sem sentido. E É, que você Chance, de falou. fato, Chance, o John Oliva, o Zack Stevens segue fazendo um vocal que me incomoda profundamente, assim, parece cantor de ópera, não tem nada a ver, para de fazer isso. Ele faz isso na Gutter Ballet também, me incomodou um pouco, assim. E aí, This Is the Time foi um momento que eu achei que não ia rolar mais e rolou. E assim, eu achei que o setlist foi mal montado. Se eu tivesse que fazer uma crítica a esse show do Unimed, eu achei que eles podiam ter. Dava pra tocar as mesmas músicas em outra ordem e ter feito uma fluência de show muito mais legal do que ele teve, assim. Mas não dá pra reclamar, porque como era tudo muito diferente, tudo muito vamos dizer, diferente, tudo muito inesperado, porque era um show inesperado, que eu achei que pra mim Sabotage já tinha feito as pazes com o fato que Sabotage tinha acabado. Então, não foi um problema, assim. Então, Edge of Thorns dessa vez direito, sem nada atrapalhando, tocando. E aí uma The Hourglass completa, total e completamente desnecessária ali. Achei que já foi numa hora do show que não cabia mais a Hourglass. Que aquilo eu acho uma música legal no conceito que termina Wake of Magellan, no meio de um show Legal perdido, lá. ela recitando várias partes de músicas anteriores do Wake of Magellan. Acho que fica muito Tia Soul, num momento que isso já tinha ficado pra trás. Então, preferia que não tivesse a Hourglass e fosse direto pra Believe ali. E não precisa nem colocar nada no lugar, podia ter tido 10 minutos a menos de show, eu tava feliz, eu não ia não ia reclamar, assim. E aí você falou um momento que pra mim me deu a torcidinha da faca, que foi Believe. E só que pra mim o que eu achei mais engraçado assim, falta, na hora não tem como a gente pensar como é que é. A gente sempre lembra que o João Oliva gosta de Beatles. Então assim, tipo, Sim, foi para mim assim, ó, foi o momento John Lennon zombeteiro do show do Paul, entende? Tipo, virou padrão, entende? Agora virou padrão. E só que daí quando entra as fotos do Chris Oliva pra mim, aí ali pra mim foi fora que eu falei, tá. é triste, assim, né? Porque não existem vídeos de boa qualidade do Chris Oliva tocando, sabe? Tem os clipes Hum, só, e eles usam algumas imagens dos clipes. Agora, dele tocando ao vivo, só tem bootleg. Na verdade, nunca teve uma gravação profissional em vídeo dos shows com o de Chris Oliva. Então, você não tem imagens para você poder colocar ali e puxar. Então, o que eles podiam fazer era correr atrás de bootlegs
Só que aí, você vai correr atrás de bootleg, você vai achar quem que tem o bootleg de alta qualidade disso daí. Vai Assim, eu ter até que. sei que eles poderiam achar, mas eu não sei se eles foram atrás dessa Não, não, pessoa. não. É, vai. Então, então eles resolveram fazer um negócio com as fotos. Eu achei que ficou um negócio de bom gosto ali, funcionando. Exatamente, exatamente. Que E daí. teve uma coisa legal que aconteceu nesse show, mas não tinha acontecido no show do Allianz, que foi o Chris Caffery visivelmente emocionado nessa hora, assim. Talvez porque ele pudesse olhar para o telão e ver, e no show do Monsters, talvez ele tivesse muito preocupado em estar tocando aquilo com as questões técnicas todas. Sim, fazer funcionar. Então você via que ele estava visivelmente emocionado. E assim, eu acho que para mim o que resumiu esse show, e eu acho que coloca ali, foi que a música que teve maior resposta do público foi Edge of Thorns, natural, assim, talvez o maior hit que tenha tido, que foi mais ensurdecedor lá na frente foi Edge of Thorns. E na hora que tá no final do Edge of Thorns, que o Zack fica I don't think about you anymore, anymore. O público tava cantando aquilo junto e alto com o Zack. E aquilo tava encobrindo Iria. o in-ear deles. E eles paravam, eles perceberam que o público estava cantando aquilo. E eles começaram o Chris Caffery, que estava ali na frente tocando a guitarra junto com, fazendo os lickzinhos que o Chris Oliva costumava fazer junto com o Zac. Eles começam, eles soltam, eles vê aquele sorriso genuíno dos dois ali vendo aquilo, felizes com aquilo acontecendo, do tipo, a gente não notava o quanto a gente sentia falta disso até isso acontecer, né? Sabe? Tipo, você ter o público encobrindo você e numa casa grande, num show desse, como Savatage, sabe? E assim, foi óbvio, final com Power of the Night teve os Believe, o telão falhou e foi, E mas foi foi legal pra legal que o caramba mesmo telão assim. falhou porque a galera continuou cantando como se talvez alguém nem soubesse que tinha imagem do John ali, mas tava cantando. E na Power of the Night, o Zack perde. Eu não sei se dá problema no microfone ou ele perde mesmo a volta depois do solo, mas tava ninguém aí, porque já tava uma festa, Funcionou todo pra mundo caramba. alucinado cantando o Power of the Night ali. Ele voltando com a camisa da seleção brasileira, uma camisa falsificada da seleção Super brasileira. bola. Mas assim, mais legal ainda que foi falsificada, não deu dinheiro pra Nike CBF, né, sabe? E assim, foi uma recordação do show de 98 que ele cantou o show inteiro com uma camisa do Brasil, então, sabe, bateu a nostalgia, já foi um set que eles falaram um monte, tocaram um monte de música do Echo of Magella, então bateu pesado a nostalgia de 98 vendo esse show. E aí termina com o Ralph no Mountain King sem frescura, só a música tocando inteira ali, nada demais. Se tinha alguma coisa no telão, não prestei atenção. E várias músicas desse Uma show, não caverninha. olhei se tinha alguma coisa no telão, eu ignorei, porque eu tava vendo a banda tocando e tava feliz vendo a banda tocando. Acho que era isso que funcionava. Acho que foi isso que o Monsters não conseguiu fazer comigo, que esse show do Unimed conseguiu fazer ao extremo. E o que eu achei mais a fundo ali, assim, foi foi muito engraçado, porque agora faz sentido. Quando eu cheguei no. Quando a gente chegou, que até te mandei mensagem aquela hora, tipo, a gente deixou o carro no estacionamento ali do Unimed mesmo. Você tinha dado a dica, mas a gente acabou, fica aí. Daí a gente chegou, tinha umas vans. E aí tinha umas vans assim, eu falei, a van tá parando exatamente atrás da entrada de coisa. Eu falei, isso aqui deve ser capaz de ser alguém. Aí de repente eu vejo um cara loiro de cabelo, eu falei, é Chris Caffrey. Daí eu olhei e falei assim, tipo, eu deixei o passo mais lento, assim, falei, só fiz o sinalzinho com a mão e tal. E aí eu vi que era o Jeff Plate. E aí, tipo, eu até errei a conjugação do verbo. Mas eu olhei pra ele e falei assim, cara, olha, eu vi vocês. Eu falei assim, cara, olha. Vi vocês lá atrás em Porto Alegre. Eu vi vocês com a Tia Soul tempos depois. Eu tô aqui para ver vocês hoje. E em algumas horas você vai me fazer chorar que nem uma criança, tá bom? Aí ele deu risada, assim, tipo, falei, bom show, tal, não sei o quê. E, tipo, foi exatamente, sabe? Tipo assim, foi uma, sabe? Ah, Uhum. eu tava rindo, assim, lembrando ontem, depois do show, assim, acho que tem umas marcações do tempo que se fazem, que voltam. A gente vai ficar um bom tempo ainda andando sobre isso, assim. A banda acabou antes do Spotify. A banda acabou antes do Sim. YouTube, sabe? E ter acabado antes do YouTube e do Spotify não é que não tenha disco de vinil, não é que não tenha CD. A minha reação hoje, Você não tem nenhuma música nova que surja nova, ali para ser promovida e que faça com que o tem as público vá ouvir o seu coletâneas, né? catálogo, mas a Mas coletânea não não é a mesma tem. coisa. Não é uma coisa que vai movimentar.
E mais do que isso, não vai movimentar, não é a coisa que tem. Porque o acesso mudou, entende? É que eu tô rindo para a gente fazer um encaixe temporal. Como é que é? Hoje a gente está gravando terça 22, provavelmente isso por questão de tempo a gente vai publicar na quarta 23. Terça 22, o Ghost tem o disco agora saindo sexta-feira. Hoje o Ghost já ligou mais uma vez o volume da máquina de promoção. Saiu o negócio com o Zane Lowe no Apple Music e saiu a primeira música hoje, há 3 dias do disco fazer uma cast. Então, tipo, você não tem essa máquina toda porque, tipo, acho que, como é que diz assim, como é que é? Aqui é o clube da melhor idade. É tu que compra vinil, eu compro CD ainda, mas, tipo, a molecada não vai, tipo, e tem muita gente na cidade que não tá mais comprando coisa, que tá ali ouvindo no streaming, no Uhum. YouTube, o que seja. Tem que Ainda- fazer espaço pra fralda em casa. Exatamente, exatamente, exatamente. Been there, done that. E, e a. Não, sabe, tipo, tem uma distância temporal. E ontem parece. Sim, E ontem foi uma coisa que pra mim, uma das coisas mais, tipo assim, foi aquele show que eu tinha saudade de ver e dizer assim, tá, agora você vai aproveitar esse show, sabe? E aí, pra mim, que quando chega na, na Handful of Rain, que foi uma música que pra mim tá na minha cabeça. Eu tenho essa música na minha cabeça com o Diamond, na opinião. Você vai lembrar por quê? Porque era o palco menor da opinião, a luz vindo exatamente de cima, ele com a cor, tipo assim, porque vamos dar um major props. Diamond de Nia, o cara acerta a hora errada pra qualquer banda. E, e aí eu falei, tá, não vai ser, não vai ter como é que é. Uma coisa que agora eu vou a fundo na maçonaria do Savatage. Não teve o tiozinho fazendo o S, sabe, tipo, a tecladeira lá no final, o cara no fundo fazendo o S com o dedo, que é a coisa do John Oliver, entende? Ah, mas é o que você tem, entende? É o que você tem, você viu. Depois de 24 anos, você viu de novo. Vou reclamar? Eu brinco assim, até esqueci de dizer. É tipo assim, se a gente for colocar um subtítulo nesse episódio do Solado, é assim, colocamos bigode na Mona Lisa. Tipo assim, a gente, se a gente, vamos fazer uma brincadeira oposta. Eu tava lembrando disso ontem. Há um ano atrás, a gente nunca imaginava que a gente ia ver esse show. né? Entende? Eu já tinha Hum, feito minhas pazes que isso não ia acontecer mais. exato, Eu já tava sabe? tranquilo quanto a isso. Ah, mano, Essa banda do se é que aparecer coração, por aqui, talvez eu veja, mas eu você vai ver, sei já lá, tava. um Zacarias no Manifesto, É, alguma coisa assim. isso. Se tudo coincidir, se tudo. Ah, beleza, dá pra ir. Nada que eu fosse fazer esforço pra ver, assim. Assim, né, só pra ilustrar, né? Tipo, o Savatage tinha, quando eu olhei semana passada, 279.621 ouvintes ativos mensais no Spotify. Do Monsters, a segunda banda que tinha menos ouvintes era Stratovarius com 791 mil. Olha o gap. Gap, né? Gigante, assim. Comparar, tipo, com o Queen's Reich, que é uma banda ali, o Queen's Reich tem 1 milhão de ouvintes ativos. Que bem ou O mal, Opeth 800 mil ouvintes não, ativos. e vamos brincar, discutível, discutível, mas o Queen's Reich, a máquina foi andando. A máquina foi Sim. largando coisa. E o A Savaquinha, banda continua em turnê, então você continua em turnê, você continua ouvindo as músicas porque você foi no show e ouviu. Provavelmente essa vantagem vai começar a aumentar por causa disso. Só da turnê, então imagina se tiver um disco novo de fato, né? Se não for mito esse disco novo, tá bom. Stories. É, não, ontem, É, se tem uma reclamação que para mim é a reclamação de ontem, mas que de novo, eu entendo, entendo, é que me deu vontade de ter uma comissária, entende? De ter alguma coisa do Poets and Madmen. Mas eu que sei que não ia o ter. John tinha falado que eles iam tocar Morphin Child, assim, que eu tava curioso pra ver se rolasse, porque Morphin Child foi uma música que era pra ser pelo Zac ser cantada originalmente, né? Ou talvez pelos dois dividindo. E acabou sendo cantada inteira pelo John Oliver. O John Oliver cantou o disco inteiro, inclusive em tons que não são tons pra voz dele, porque já Veja estava bem. composto desse jeito, vai ficar assim mesmo. Se vira aí, se adapta, ele se adaptou.
Eu acho que esse vai bater o recorde de um dos soladas mais longos da história, pelo meu contador. Como é que é? Pelo meu contador de cabeça. E esse é o solada, como é que é, da terceira idade, da melhor idade. Depois desse, a gente vai, como é que é, pagar a passagem com desconto. A gente vai. Eu sempre digo assim, eu nunca me esqueço do Steve Hackett na opinião. E, tipo, a única vez que eu vi opinião com cadeira. Então, assim, tipo, pra ver o nível da terceira idade. E aí eu volto naquilo, né? Tipo, o show que ontem todo mundo, não, não, tem que ir cedo, tem trabalho, 5 da manhã eu acordo, não, tem que levar a criança, tem que levar minha filha na escola. E, aí eu olhei e falei assim, é exatamente a- o sinal dos tempos, mas assim, a banda tá de volta. ah, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que, tipo, a banda tá de volta e ontem eu saí assim com. Ontem eu saí com um sorriso dali, sabe? Eu falei, a banda tá de volta, sabe? Tipo, você Mas, pôde aproveitar esse show de novo. a sensação que eu tive foi meio essa, assim, sabe? Poderia, se o último show que eu vi, se tivesse sido o show do Monsters, talvez eu não, eu tivesse com uma sensação meio Ah, agridoce, assim, sabe? Eu vi, mas, sabe, tá estragando a minha memória. Esse show de ontem foi um show que acabou adicionando a minha memória. Foi um show que divertido de ver de novo, sabe? Fiquei feliz de ter visto. não, se tivesse uma câmera me pegando na Wake of Magellan, tipo, eu tava como uma criança, entende? Tipo, é o que eu falei, a hora que eu tava com espação no camarote, tipo, eu tava pulando, entende? Sabe? Tipo, foi assim, cara, sei lá, como é que é? Meu dia de Swift, sabe? Tipo, foi literalmente assim, tipo, meu dia de Swift, tá? Tipo, eu tô brincando que daí eu fecho essa história com o sinal dos tempos, né? Tinha os dois modelos de camiseta para comprar, né? Esse que é o Ralph da Mountain King, e tinha um outro que tinha só o logo da banda na frente, e atrás o América Latina e uma caveira, né? Que era das datas. Aí eu olhei e falei assim, tá, essa data da caveira é legal e tal. Daí eu olhei e falei assim, não, não, mas quando eu for na escolinha da minha filha com essa camiseta aqui, eu passo mais tranquilo do que uma camiseta com uma caveira, entende? Aí eu falei, isso é Ah, sinal dos tempos. Faltou alguma coisa, Thiago? acho que foi exaustivo. Exatamente, não. E como é que é? E faltou agora que a gente precisa descansar. Porque agora a gente tem É vida pela frente. isso. Agora a gente precisa correr atrás para poder pagar os próximos shows. Não, pois é. Amanhã eu quero só ter um dia sossegado de trabalho, amanhã. Eu tenho uma rampa agora pela frente, 2 dias puxados. Ah, pessoal, como é que a gente pode dizer assim? Eu também estava ontem, na hora do show, assim, eu tava lembrando, tipo, daquele dia que a gente. Não lembro qual episódio, mas o episódio que a gente gravou quando a gente viu a notícia que o Savatage tinha voltado. E aí ontem eu fiquei lembrando disso, falei assim, então, a você que esteve lá conosco, muito obrigado. A você que está aqui conosco hoje, muito obrigado. E eu só fecho fazendo aquela frase que eu abri lá atrás, o podcast do Savatage, quando a gente anunciou o cast. O Savatage voltou. O Savatage voltou. O mundo é um lugar muito complicado, mas existem coisas para você pensar e dizer, ok, isso vale o rolê. É isso, Thiago. É isso, gente. Então, assim, descanse. Então, eu só digo esse Dorflex para você descanse. Não. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado. Não esqueça de assinar sempre a parte escrita da newsletter solada.com.br, todo sábado de manhã, resumo metal da semana na tua caixa de correio. Obrigado, 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 valeu. Até mais.